a fé. É a resposta do homem a Deus, que se revela e se doa a nós, inclusive por meio de milagres. Papa Bento XVI. Hoje em dia, a humanidade conhece muitas técnicas de preservação de corpos, mas a mais famosa de todas começou a ser empregada ainda no Egito Antigo, mais de 5.000 anos atrás. No método chamado de mumificação, os órgãos internos dos faraós eram cuidadosamente removidos, as cavidades do corpo preenchidas com ervas e outros materiais naturais, e depois os corpos eram banhados em óleos e envoltos em faixas. Tutancâmon, a mais famosa múmia do Egito, por exemplo, foi encontrada por arqueologistas em 1922 e já contava com mais de 3.000 anos de história. Trata-se, sem dúvida, de um fato impressionante, mas muito distante de um milagre, pelo menos no sentido sobrenatural do termo. Santo Tomás de Aquino, ao explicar o que são milagres, lembra a sua semelhança com a palavra mirabilis, de onde vem o nosso adjetivo admirável. Assim, qualquer coisa que cause espanto e admiração entre as pessoas pode ser considerada, genericamente, um milagre. Muito menos se pode chamar de sobrenaturais os episódios de preservação acidental que a literatura moderna reporta acontecer aos montes em diferentes lugares do mundo. Também esses casos têm uma explicação natural muito simples, ou foram, parcial ou integralmente, isolados de seus agentes decompositores, ou receberam substâncias químicas que os preservaram da decomposição. Coisa bem diferente, todavia, é o que acontece com os chamados santos incorruptos da Igreja Católica, São Santos, porque amaram a Deus de modo extraordinário durante suas vidas. Incorruptos, porque seus corpos foram achados espantosamente preservados sem a intervenção de quaisquer agentes naturais. E disse que são especificamente da Igreja Católica, porque em nenhuma outra religião do mundo são achados de modo tão numeroso e constante quanto na Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, esse fenômeno pode muito bem ser considerado como que um selo divino da autenticidade da fé católica, ainda que nenhum fiel batizado deva fazer depender desses milagres a sua fé na revelação cristã. De qualquer modo, se são autênticos e vieram realmente de Deus, não há por que desprezar essas manifestações sobrenaturais. O problema é que muitas vezes as pessoas simplesmente não sabem o que significa esse fenômeno, nem entendem por que eles são um milagre. Por isso, resumimos aqui para você pelo menos 5 motivos para acreditar nos corpos incorruptos dos santos da Igreja. Primeiro, eles tinham tudo para se decomporem. Cadáveres preservados de modo natural são rapidamente isolados do contato com a umidade, com o calor ou com outros agentes externos. Com os santos incorruptos, porém, não foi assim. Só para começar a conversa, muitos deles levaram vários dias para serem enterrados, devido à resistência dos fiéis em se separarem do objeto de sua veneração. Tome-se como exemplo São Bernardino de Siena, que ficou exposto para o culto dos fiéis por 26 dias, ou Santa Ângela Merici, cujo corpo ficou exposto para veneração pelo período de 1 mês. Outros tantos foram preservados mesmo em condições extremamente adversas de umidade. Santa Catarina de Gênova permaneceu no túmulo por 18 meses, mas foi achada intacta apesar de sua mortalha estar úmida e deteriorada. Santa Maria Madalena de Pazzi foi desenterrada 1 ano depois de sua morte, e embora seu hábito estivesse encharcado, seu corpo permaneceu exatamente o mesmo. 9 meses após a sua morte, Santa Teresa de Ávila foi encontrada coberta de terra devido ao rompimento da tampa de seu caixão, e mesmo vestida com pedaços de tecidos sujos e decompostos, o seu corpo não se encontrava apenas fresco, mas perfeitamente intacto e ainda exalando uma curiosa fragrância. A mesma resistência à umidade pôde ser verificada nos corpos de São Carlos Borromeu, Santa Catarina de Bolonha, Santa Catarina Labouré e São Charbel Macluf, outros corpos ainda como os de São Colmano e São Josafá. Resistiram ao ar e à água. O primeiro ficou suspenso por tanto tempo na árvore em que foi enforcado, que todos os habitantes da região se maravilharam com a sua preservação. O segundo, por sua vez, foi lançado em um rio, onde permaneceu por cerca de 1 semana sem sofrer nenhum dano. São Francisco Xavier, São João da Cruz
e São Pascoal Bailão. Resistiram de modo ainda mais impressionante às substâncias corrosivas que foram lançadas sobre eles. Também eles tinham tudo para se decomporem, mas resistiram milagrosamente. Segundo, eles exalam perfumes extraordinários. Esse fenômeno é tão antigo entre os santos da Igreja que a literatura eclesiástica já consagrou a expressão morrer em odor de santidade. Embora seja usada normalmente em sentido figurado, indicando as boas virtudes com que morreram os homens e mulheres de Deus, essa frase está fundada em um fato, o de que muitos santos realmente exalaram perfumes extraordinários depois de mortos. Os casos históricos mais notáveis desse fenômeno são os de Santa Liduína, Santa Catarina de Rite, São Felipe Neri, São Geraldo Magela, São João da Cruz, São Francisco de Paula, Santa Rosa de Viterbo, Santa Gema Galgani e São José de Cupertino. As testemunhas desse fato extraordinário sempre evitaram quaisquer analogias e semelhanças para descrever a suavidade e a fragrância do odor que perceberam com o olfato. Um especialista foi enviado, certa vez, ao convento da Beata e Mártir Maria dos Anjos, na Espanha, para tentar identificar a natureza do perfume que exalava o corpo dessa serva de Deus. Ele teve que confessar que não se parecia com nenhum dos perfumes desta terra. As religiosas, suas companheiras, costumavam chamá-lo odor de paraíso ou de santidade. Dos muitos eventos ligados à incorrupção dos corpos, este é sem dúvida um dos mais impressionantes e inexplicáveis. É conhecido o parecer do Papa Bento XVI, na famosa obra que ele escreveu sobre a beatificação dos servos de Deus. Que o corpo humano possa naturalmente não cheirar mal é muito possível, mas que cheire bem está acima de suas forças naturais, como ensina a experiência. Por conseguinte, se o corpo humano, corrompido ou incorrupto, em putrefação ou sem ela, exala um odor suave, persistente, que não incomoda a ninguém, mas que parece agradável a todos, deve-se atribuí-lo a uma causa superior e deve pensar-se em um milagre. Terceiro, eles permanecem macios e flexíveis por longos anos. Múmias preservadas naturalmente trazem consigo um aspecto duro e rígido, comumente chamado de rigor mortis. A maioria dos santos incorruptos, ao contrário, nunca experimentou rigidez cadavérica. Muitos permaneceram flexíveis anos após a sua morte, alguns atravessando séculos. Santa Catarina de Bolonha, por exemplo, tinha o corpo tão maleável 12 anos após a sua morte que foi colocado na posição em que se encontra até o dia presente, sentado. Quem olha para as urnas de alguns santos, principalmente os mais antigos, pode ser tentado a duvidar da sua incorrupção. Na Índia, por exemplo, depois de quase 500 anos, restam praticamente apenas os ossos de São Francisco Xavier. No caso de Santa Bernadette Soubirous, embora o seu corpo esteja intacto desde 1879, já foi aplicada uma camada de cera ao seu rosto. Outros tantos exemplos poderiam evocar dúvidas a respeito da confiabilidade desses milagres. Afinal, a Igreja estaria tentando maquiar os seus santos? Na verdade, o fenômeno da incorrupção não significa incorruptibilidade. A demora de algumas santas relíquias em se corromperem não significa que elas nunca se decomporão, e a Igreja nunca ensinou isso. Um corpo incorrupto não é um corpo indestrutível. Incorruptíveis e gloriosos, só os corpos ressuscitados de nosso Senhor Jesus Cristo e da Santíssima Virgem Maria, que estão no céu. Os outros, dos santos e servos de Deus, só o serão na ressurreição dos mortos, no fim dos tempos. Essas observações também são importantes para lembrar o fim com que Deus realiza esses prodígios, conduzir as pessoas à fé em Jesus ressuscitado. Os santos cujos corpos experimentaram o fenômeno da incorrupção não são deuses. Eles são membros do corpo místico de Cristo e recordam que, assim como ele não se corrompeu e vive para sempre, aqueles que levam uma existência pura e livre dos vícios nesta terra estão destinados para uma herança eterna e incorruptível no céu. Quarto, eles transpiram sangue e óleos preciosos. Além dos perfumes misteriosos sobre os quais já falamos, outro fenômeno muito comum entre os santos incorruptos é a transpiração de líquidos especiais. Consta que esse milagre tenha acontecido, para mencionar apenas alguns nomes como Santa Maria Madalena de Pazzi, Santa Júlia Biliar,
Santo Hugo de Avalon, Santa Inês de Montepulciano, Santa Teresa d'Ávila, São Camilo de Leles e São Pascoal Bailão. O óleo que fluiu várias vezes do corpo da beata Clarissa Matia Nazarei, que morreu em 1320, continua jorrando sem parar de suas mãos e de seus pés, até os dias de hoje. Outro caso impressionante é o do religioso libanês Charbel Makhlouf, cujo corpo foi depositado em um túmulo sem caixão, como previa a regra maronita. Exumado 4 meses depois de sua morte, tempo suficiente para a destruição parcial do corpo, São Charbel estava coberto de lama, mas seu aspecto permaneceu natural e flexível por longos anos, emitindo constantemente sangue e água, à semelhança do lado aberto do Redentor. Mais admirável que o fluxo, porém, é a quantidade de líquido que o seu corpo já exsudou, número que supera, e muito, a quantidade normal de qualquer ser humano vivo. Quinto, eles foram visitados por luzes sobrenaturais. Ainda que não contribuam em nada para preservar essas relíquias, a aparição de luzes sobre os corpos e as tumbas de alguns desses santos atestam, de certo modo, a sua vocação divina. A santidade de São Guthlac, por exemplo, foi confirmada por muitas testemunhas, que viram a casa onde ele morreu ser coberta por uma luz brilhante, que saía de lá em direção ao céu. O perfume que provinha da boca de São Luís Beltrão em seu leito de morte era acompanhado de uma luz intensa que clareou a sua humilde cela por muitos minutos. Vários outros santos foram favorecidos com essa iluminação, incluindo São João da Cruz, Santo Antônio de Stroncone e Santa Joana de Lestonac. Mas talvez a mais impressionante manifestação tenha ocorrido novamente na tumba de São Charbel Makhlouf. A luz que brilhou intensamente por 45 noites em seu túmulo foi testemunhada por vários habitantes do vilarejo e eventualmente resultou na exumação do seu corpo, revelando os fenômenos que se observam até hoje. Evidentemente, a Igreja não dá crédito a todo e qualquer caso de incorrupção que é alegado pelas pessoas. As autoridades eclesiásticas preferem trilhar o caminho da prudência, emitindo um parecer definitivo, só depois que os fatos apresentados ao seu juízo se mostrem inexplicáveis à ciência humana. A mesma posição de cautela deve ser recomendada a todos os fiéis. Sem se deixarem contaminar pelo ceticismo doentio do mundo, lembrem-se sempre do fim com que Deus opera essas grandes maravilhas: levar as pessoas à fé em seu divino Filho e em sua Santa Igreja. É para Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, que apontam todos os santos e santas da Santa Igreja Católica, principalmente os que por um dom de Deus receberam em seus corpos mortais a dádiva da incorrupção. Que bom que você ficou conosco até aqui. Esperamos que você tenha gostado. Quer assistir mais conteúdos que irão fortalecer e aumentar sua fé? Então inscreva-se no nosso canal. Será um prazer ter você sempre aqui conosco. Deixe seu like e nos ajude a aumentar nossa linda família online. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor da Santíssima Virgem Maria e a proteção do glorioso São José estejam sempre conosco. Te vejo no próximo vídeo. Meu Senhor e meu Deus, ao refletirmos sobre a ressurreição de Cristo, lembramo-nos de que a morte não é o fim, mas uma transição para uma nova existência plena de amor e eternidade. Concede-nos a sabedoria para ver além das preocupações materiais desta vida, reconhecendo que nossos sofrimentos são apenas parte de um caminho maior de purificação e preparação para a vida eterna. Ajuda-nos a valorizar cada momento como uma oportunidade para crescer em fé e amor, e que possamos viver com a esperança de que, através de nossas lutas, estamos sendo preparados para a alegria eterna ao teu lado. Por Cristo nosso Senhor. Amém.